se esse projeto se mantiver, eu não posso apoiar. Como é que eu vou justificar para os meus eleitores que são contra os direitos desses segmentos sociais, que eu apoie você mesmo com você sendo o patrocinador dessa emenda? Então, o Sérgio Cabral, não tendo muita convicção no tema, como em muitos outros, tira o projeto de lei. E aí o Crivella o apoia. A manchete do Globo no dia seguinte era: Cabral desiste de casamento gay para ficar com Crivella. O que não é exatamente o melhor dos jornalistas para um jornal que se pretenda sério. E é óbvio que esse é risível. Mas é um risível a ilustrar uma questão que se também evidencia por esses materiais que o João está nos mostrando. A imprensa não é um objeto neutro na sociedade. A imprensa, seja ela constituída pelos jornais, emissoras de rádio, televisão, tem lado, tem posições. E aí, em alguns casos, é absolutamente legítimo que as tenham. Um jornal não tem nenhum problema que assuma ter posições políticas. O New York Times cansa há décadas de dizer: defendemos a posição dos democratas, sugerimos voto em fulano de tal. Não há nenhum problema que um jornal tenha opinião e que se manifeste claramente essa opinião, até para ofertar ao leitor a chance de ler com a desconfiança que a gente lê quando sabe que o outro tem um lado. Pior é não dizer que tem lado. Pior é esse discurso absolutamente falso de que não, estou fazendo uma cobertura isenta, que obviamente não é isenta. O tema do sigilo fiscal da filha do Serra é relevante. Talvez não seja relevante o suficiente para ocupar todas as manchetes durante 2 semanas. Ou seja, claramente não é preciso nenhum esforço para ver que o Globo tem lado. E não vamos entrar no mérito se esse lado é certo ou se é errado, aí as nossas preferências são todas elas legítimas. É só a percepção, tem lado. E ao ter lado, cria-se um cenário complicado quando esta mesma empresa não só tem jornais, que são de sua inteira responsabilidade, e essa empresa responderá civil e criminalmente por coisas que faça excessivamente ali, mas quando essa emissora também tem rádio e televisão. E aí rádio e televisão são coisas distintas. Mas eu falo da rádio e televisão porque são concessões públicas. Em outras palavras, concessão pública não é um espaço no qual uma emissora faça o que bem entenda em torno dos seus interesses políticos. Concessão pública não pode ser, por lei, como qualquer outra concessão pública, um espaço apropriado para o interesse privado de um único ponto de vista. Portanto, a dramaticidade de as empresas de comunicação terem lado é revestida de um grau ainda maior de periculosidade quando algumas emissoras fazem uso de concessões públicas de radiodifusão para negligenciar o contraditório. O que eu quero dizer com isso? Que boa imprensa, a ajudar o processo eleitoral, é aquela que oferta contraditório, é aquela que tem a pluralidade de opiniões ali se manifestando, é aquela que constitui a possibilidade que as pessoas vejam tudo a partir dos muitos enquadramentos possíveis que qualquer episódio terá. É legítima essa leitura disso tudo que o João mostrou? É legítima. É a única forma legítima de ver o problema? Não. Há muitas outras. E silenciar essas muitas outras é um jeito indireto de interferir na campanha e de produzir, em alguns contextos, efeitos significativos. Isso quer dizer o quê? Que toda vez o que a mídia defende acontece? Não. Fosse assim, não teríamos o cenário que se avizinha, muito provavelmente, se não houver nenhuma hecatombe. Ou seja, o resultado dessas eleições sugere que a posição defendida pela mídia, muito provavelmente, não vencerá as eleições presidenciais brasileiras. E eu estou falando de provavelmente porque, como dizia o velho Ulisses, na política, elefante voa, muita coisa pode acontecer em 3 semanas. Mas, se não houver nenhum fato especialmente extraordinário, tudo sugere que, apesar desse bombardeio midiático contra uma candidatura, ela se sustenta em patamares de 50% em todas as pesquisas de intenção de voto. E aí, de novo, não vamos entrar no mérito se é bom ou se é mal. Isso basta ver todos os institutos de pesquisa. O que explica, portanto, que a mídia, sendo tão importante em nossas vidas, 98% dos lares brasileiros têm televisão, mais lares têm televisão do que geladeira, isso deve significar alguma coisa. A televisão é a babá de milhões de crianças. A televisão é a única fonte de informação para milhões de pessoas que não compram jornal, que não têm chance de ter acesso a outros meios para se informar. Ou seja, os meios de comunicação de massa estão nas nossas vidas. Hoje está tendo eleição de coordenação lá, eu estava como mesário, fiquei a manhã e a tarde inteira sem abrir e-mail, parecia que na hora que eu abrisse e-mail ia sair um monstro lá para me devorar, de tão preocupado que eu estava com o teria. Essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, tão presentes no nosso cotidiano. E, obviamente, portanto, tem alguma relevância. O que explica que, sendo tão presente no nosso cotidiano, nem sempre o resultado eleitoral acompanha aquilo que está refletido em todos os telejornais, ou pelo menos a maior parte deles, em todos os jornais, em todos os radiojornais, em grande parte dos sites? É que a gente deve evitar, portanto, e aí respondendo a sua questão, o que a gente chama de resposta hipermediática.
a suposição de que esta é a única variável relevante no processo. Ela é sempre uma variável relevante. Desconfie que não seja possível explicar nenhum fenômeno da política sem falar da importância da mídia. Mas imaginar que ela explica tudo sozinha é desconsiderar que as pessoas têm uma vida em outros espaços, que as pessoas têm outras relações em outras dimensões que não apenas a televisão, que não apenas o rádio, que não apenas todos os elementos que nos circundam. Portanto, do ponto de vista da pesquisa, o que eu acho que é razoável que tenhamos? A perspectiva de recusar a resposta hipermidiática, a dizer a mídia explicar tudo, e do mesmo modo recusar a resposta hipomidiática, a imaginar que esta presença não produz efeito algum. Há uma série de eleições no Brasil em que a mídia foi decisiva. Vamos lembrar da série histórica das eleições presidenciais brasileiras. Alguma dúvida de que a mídia ajudou enormemente a vitória do Collor em 89? Nenhuma. Não há qualquer dúvida razoável para o fato de que aquela eleição, que no segundo turno estava profundamente parelha, teve um desfecho no qual a mídia teve um papel relevante. Há outras tantas eleições em que a mídia não teve tanta importância, não teve um peso tão significativo. O que sugere, portanto, que a gente não pode, de antemão, dizer qual que é o peso da mídia. A gente tem que analisar isso caso a caso, contexto a contexto, porque em alguns casos a mídia será o principal elemento, em outros pode não ser, outras variáveis serão mais relevantes. Trazendo, já que o João pediu para a gente fazer um bate-bola, vou encerrar essa primeira parte, vamos trazer para essa eleição presidencial. Repito, longe de fazer qualquer defesa de qualquer candidatura, cada um aqui nessa sala tem preferências eleitorais tão legítimas quanto as minhas ou quanto quaisquer outras. Mas se consumar uma vitória da candidatura Dilma, como parece se encaminhar o processo se não houver nenhum fato novo, sabendo, portanto, que a candidatura Dilma não era especialmente benquista, por exemplo, nos 3 maiores jornais do Brasil. Peguem o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e o Globo, vocês vão ver que isso é uma recorrência. Percebendo que a candidatura Dilma era muito malquista na principal emissora de televisão, na segunda principal emissora de televisão, que é o SBT, disputando com o Record, que talvez seja, neste caso, menos anti-Dilma. O que explicará, se a Dilma ganhar, que ela ganhou apesar de toda a oposição dos veículos de comunicação de massa? Simples. É o mesmo que ajuda a entender a curva dela depois que entra o horário eleitoral gratuito de televisão. Havia uma fatia grande do eleitorado brasileiro satisfeita com o atual governo, e as pesquisas mostram isso, e não vamos entrar no mérito se está certo ou se está errado, é a constatação de pesquisa, o governo é bem avaliado. Milhões de pessoas acham que estão vivendo melhor hoje do que viviam antes. 30 milhões de pessoas entraram na classe média. Algum tucano dirá, isso não é por conta do Lula, é por conta do cenário internacional, pode até ser. Mas o fato é que milhões de pessoas acham que estão melhor agora. Em circunstâncias nas quais milhões de pessoas acham que vivem melhor, quem tem mais chance de ganhar? Governo ou oposição? Governo, no mundo inteiro. Se vocês pegarem estado por estado das 27 unidades da federação, neste momento, há uma fortíssima tendência pró-governista. Ou seja, a situação tende a ganhar grande parte dos estados que estão sendo disputados igualmente à eleição presidencial. O que significa que pode o Globo esguelar-se até o último momento, tentando pautar temas que isso não será suficiente para tirar de milhões de pessoas a percepção de que talvez este governo tenha sido bom porque a vida delas está melhor hoje. Essa é uma evidência de que não devemos ter respostas hipermidiáticas, achar que isso aqui explica tudo, como não devemos, como lembra a experiência de 89, achar que a mídia não tem papel nenhum, em muitos casos tem papéis poderosos e relevantes. Entender qual que é a circunstância de caso a caso é o que pesquisadores, jornalistas e todos nós que nos preocupamos com o tema precisamos responder sem respostas prévias, sem receitas de bolo, que são quase sempre equivocadas, simplistas, generalizadoras demais. Depois a gente volta a começar. Na própria América do Sul, América Latina, aconteceu isso, a situação geralmente fez isso. Bom, Sérgio, a gente acompanha, talvez até de mais perto, a campanha legislativa, porque está o tempo todo na rua. É mesmo imobiliário urbano, não sei nem se isso é permitido, você botar cartaz de candidato no canteiro é permitido? Não sei. Que seja. Não pode dormir. Então, assim, eu queria que você pudesse, como cabeça de algumas campanhas, já não é a primeira vez que você participa de campanha legislativa, né, pudesse nos dizer se na verdade há um padrão que a percepção como leigo, no estudo o legislativo, mas a percepção que eu tenho como leigo é que há uma tecla que se aperta e você tem o jingle, você tem o rosto do deputado da mesma forma, com o mesmo sorriso,
né? Você tem a Filipeta, a proposta na televisão é exatamente igual. Como é que faz no legislativo para que você possa se diferenciar hoje em dia?